O conflito na Ucrânia completa 58 dias de intensas batalhas, e o debate sobre possíveis acordos para pôr fim à guerra segue acalorado. Recentemente, Volodymyr Zelensky deixou claro quais são as expectativas de Kiev: encerrar a guerra com garantias sólidas de segurança. Segundo fontes próximas ao governo ucraniano, o país estaria disposto a considerar um cessar-fogo caso a neutralidade militar fosse assegurada, o arsenal bélico fosse reduzido e houvesse compromissos claros de que armas não seriam usadas contra a Rússia. No entanto, Moscou insiste em manter sob seu controle cerca de 20% do território ucraniano ocupado, uma exigência que Kiev jamais aceitaria. Relatos divulgados pela imprensa internacional, como o do Bloomberg, sugerem que o Kremlin acredita na superioridade militar russa e age como se a vitória fosse inevitável. Mas será que Putin realmente confia nessa narrativa ou está apenas blefando para pressionar negociações? Enquanto isso, a realidade no fronte conta outra história. Ataques ucranianos a bases militares e instalações estratégicas russas se tornaram quase diários, enquanto o avanço russo na região de Kursk perdeu força após ganhos iniciais. As tropas de Moscou parecem ter esgotado seu ímpeto, seja por perdas massivas ou por uma pausa tática. Os problemas internos da Rússia também são evidentes. Soldados desmotivados, comandantes negligentes e a falta de treinamento adequado têm sido denunciados por militares russos. Um exemplo trágico é o caso de um jovem recrutado, antes usado como rosto da propaganda de guerra, que acabou morto em combate. Sua mãe, em prantos, personifica o destino de milhares de famílias russas. Enquanto isso, Kiev segue firme em sua posição, não abrirá mão de sua soberania nem aceitará condições que equivalham a uma rendição disfarçada. Zelensky reforçou essa postura em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Para o presidente ucraniano, as garantias de segurança passam necessariamente pela adesão à OTAN, pelo apoio militar contínuo dos aliados e pela presença de tropas estrangeiras em solo ucraniano. Ele deixou claro que o objetivo é encerrar a guerra com um acordo justo, não com concessões que deixem o país vulnerável a novos ataques. Precisamos de garantias reais de que a Rússia não voltará a nos ameaçar. Sem isso, qualquer trégua será apenas uma pausa para Moscou se rearmar, afirmou. As negociações, porém, não prometem resultados imediatos. Fontes ligadas à equipe de Donald Trump, futuro presidente dos Estados Unidos, indicam que um acordo de paz pode levar meses, ou até mais, para ser costurado. Isso contrasta com as promessas de Trump durante a campanha, quando sugeriu que resolveria o conflito em questão de dias. Seu enviado especial, Kelly Craft, chegou a mencionar um prazo de 100 dias para um possível entendimento. No entanto, a realidade é mais complexa. A ideia de congelar as linhas de frente e adiar a entrada da Ucrânia na OTAN ganha força entre os assessores de Trump, mas Kiev rejeita qualquer solução que não garanta sua integridade territorial. O que Moscou propõe, segundo as mesmas fontes, é inaceitável para os ucranianos. Putin exigiria que a Ucrânia renunciasse permanentemente à OTAN, reduzisse drasticamente suas forças armadas e aceitasse a perda de territórios ocupados. Além disso, a Rússia condicionaria o fim dos combates à proibição de que armas ocidentais fossem usadas para recuperar áreas sob controle russo. Para Kiev, isso não é negociação, é capitulação. Já vimos esse filme antes com os acordos de Minsk. Promessas vazias não nos protegeram da invasão. Só uma defesa forte e aliados comprometidos podem garantir nossa segurança, argumentam autoridades ucranianas. Enquanto as conversas diplomáticas avançam nos bastidores, incluindo discussões sobre a proteção de instalações nucleares, a Ucrânia deixa claro que não cederá a chantagens. Putin pode até acreditar que o tempo está a seu favor, mas a resistência ucraniana provou que suas ambições territoriais não serão alcançadas sem um preço altíssimo. A pergunta que fica é: até onde Trump estará disposto a pressionar Kiev para aceitar um acordo que, na prática, seria uma vitória para Moscou? Por ora, a Ucrânia mantém sua posição. Paz, sim, mas não a qualquer custo. Exigir concessões territoriais como se fossem moeda de troca. Mas a realidade é bem mais complexa. Cada palmo de terra ucraniana conquistado por Moscou custa rios de sangue e montanhas de equipamentos, enquanto Kiev demonstra uma resiliência que desmente qualquer narrativa de colapso iminente. Trump pode até flertar com a ideia de um acordo forçado, mas os fatos no terreno mostram que a Ucrânia não está à venda, e que qualquer tentativa de pressioná-la só aprofundará o atoleiro russo.
Enquanto isso, o Kremlin aposta em uma estratégia de desgaste, sacrificando vidas e recursos em ofensivas que, na melhor das hipóteses, avançam alguns quilômetros ao custo de milhares de soldados e toneladas de material. Os números não mentem, as perdas russas em pessoal são pelo menos o dobro das ucranianas, e o arsenal herdado da era soviética, outrora seu maior trunfo, está se esgotando a olhos vistos. Satélites e relatórios independentes confirmam que os estoques de mísseis, drones e veículos blindados minguam a cada semana, enquanto a economia russa sangra sob o peso das sanções e do esforço de guerra. Não há dominação militar aqui, apenas uma máquina de guerra que se consome a si mesma, deixando para trás um rastro de destruição e uma população cada vez mais vulnerável. E se Moscou tenta vender a ilusão de um avanço imparável, Kiev responde com fatos concretos. Os ataques ucranianos a infraestruturas críticas em território russo, refinarias, depósitos de combustível, bases militares, tornaram-se rotina, expondo a fragilidade de um país que se diz invencível. Na madrugada de 15 de janeiro, drones atingiram alvos em pelo menos 3 regiões, incluindo uma base de armazenamento de combustível em Voronezh e instalações militares na região de Tula. As imagens de incêndios e explosões circulam livremente, desmentindo as versões oficiais de que todos os drones foram interceptados. A mensagem é clara: a Ucrânia não apenas resiste, mas leva a guerra ao coração da Rússia, minando sua capacidade de sustentar a agressão. Do outro lado, os ataques russos à infraestrutura energética ucraniana continuam, mas com resultados cada vez mais questionáveis. Na mesma noite, dezenas de mísseis foram lançados contra alvos civis, mas a defesa aérea ucraniana interceptou a maioria, um feito notável, considerando a sofisticação dos sistemas russos. Mesmo quando os projéteis atingem seus alvos, como em um depósito de gás na região de Dnipropetrovsk, os danos são limitados, estruturas subterrâneas permanecem intactas, e a operação dos sistemas críticos segue inalterada. É uma guerra de desgaste, sim, mas onde a vantagem pende para quem melhor administra seus recursos, e nesse quesito, a Ucrânia tem mostrado uma eficiência que contrasta com o desperdício russo. O que está em jogo não é apenas território, mas a própria capacidade de ambos os lados de sustentar o conflito. A Rússia queima suas reservas a um ritmo insustentável, enquanto a Ucrânia, com apoio ocidental, aprimora suas táticas e expande seu arsenal. A cada dia que passa, fica mais evidente que Putin subestimou a determinação ucraniana e superestimou sua própria força. E se Trump acredita que pode ditar os termos de uma paz forçada, é melhor que olhe com atenção para o que acontece no fronte. Uma guerra que não será vencida por discursos, mas por resistência, estratégia e uma vontade inquebrantável de defender a soberania. A Ucrânia já provou que não se curva, e enquanto isso acontecer, qualquer acordo que não respeite seus termos será apenas uma trégua temporária, não uma solução. A estratégia genocida de Putin fracassou mais uma vez. As luzes não se apagaram na Ucrânia após os ataques, e o silêncio sobre cortes de energia é a prova mais eloquente de que suas táticas perderam o impacto. Os drones Shahed continuam a voar, sim, mas agora encontram uma defesa aérea ucraniana mais ágil, capaz de neutralizá-los com precisão crescente. Cada tentativa de asfixiar o país, seja pelo frio, pela escuridão ou pela fome, esbarra na mesma realidade. A Ucrânia não apenas resiste, mas aprende, adapta-se e contra-ataca. Na região de Kursk, o jogo virou. As forças russas que antes pressionavam com arrogância, agora se veem contidas, suas investidas repelidas com perdas humilhantes. Em Sumi, vídeos divulgados pela 67ª Brigada Mecanizada mostram tanques russos sendo destruídos na fronteira, perto de Zuraka, um lembrete de que cada metro conquistado por Moscou custa caro em vidas e equipamentos. Enquanto isso, a atividade militar russa na própria Kursk diminuiu drasticamente, como se o ímpeto inicial tivesse se esgotado. Os combates agora se concentram em pontos específicos, como Lebedin e Kostiantynivka, mas o avanço é lento, desorganizado, marcado por tentativas frustradas de cercar posições ucranianas. E não se enganem, a chamada segunda onda do contra-ataque russo, ou seria a terceira, está longe de repetir o sucesso inicial. Os mapas não mentem. A linha vermelha, que já representou o avanço mais perigoso das tropas de Putin, hoje é apenas uma lembrança do que poderia ter sido. A linha amarela, que marcou o segundo esforço russo, revelou-se um desastre, com perdas desproporcionais, especialmente entre as unidades norte-coreanas, jogadas ao fogo como carne de canhão. E a linha verde, atual, mostra uma realidade ainda mais sombria para o Kremlin. A Ucrânia não apenas segura o fronte, mas impõe um custo insustentável ao inimigo.
Os relatos dos soldados russos capturados são reveladores. Falam de comandantes incompetentes, de equipamentos obsoletos e de uma logística tão precária que transforma cada ofensiva em uma roleta russa. Enquanto isso, a Ucrânia fortalece suas defesas, aperfeiçoa suas táticas e, acima de tudo, mantém a coesão que falta ao lado russo. A guerra não se vence com discursos vazios ou ameaças nucleares, mas com determinação, e nisso Kiev tem mostrado uma vantagem inegável. Mas a batalha não é apenas militar, é também uma guerra de informação, de acesso à verdade em um mundo onde a censura avança como uma sombra. Por isso, é fundamental que cada um faça sua parte. Seja apoiando canais independentes, seja usando ferramentas que garantam o direito de saber, como VPNs confiáveis, que permitem contornar bloqueios e acessar notícias sem filtros. Não se trata de um luxo, mas de uma necessidade. Em um país onde o Estado tenta controlar até o que você lê, ter uma conexão segura é resistir. E não é ilegal. O governo russo não proíbe o uso de VPNs, pelo menos não ainda. Mas a pressão aumenta, e a cada dia surgem novas restrições. Por isso, agir agora é garantir que, quando a próxima onda de censura chegar, você já esteja preparado. Escolha uma VPN de confiança, seja gratuita ou paga, mas nunca uma solução milagrosa que pode vender seus dados. Se quiser aliar qualidade e apoio a projetos como este, o NVPN é uma opção sólida, desenvolvido com transparência, compatível com cartões russos e com suporte dedicado para quem precisa de ajuda. A batalha pela informação é tão crucial quanto a que acontece no fronte. Porque um povo informado é um povo livre, e um povo livre não se curva. Enquanto isso, no eixo de Pokrovsk, a pressão russa persiste, mas com resultados cada vez mais limitados. Os avanços em Yazinovata e perto de Ocheretine são lentos, custosos, e revelam uma estratégia desesperada: cercar, isolar, estrangular. O controle das estradas e ferrovias é o verdadeiro prêmio, pois quem domina a logística domina a guerra. E é aí que a Ucrânia não pode falhar. Cada metro perdido é uma vitória temporária para Moscou, mas cada dia de resistência é uma derrota estratégica para Putin. A batalha por Pokrovsk não é apenas por um ponto no mapa. É pelo futuro da guerra. E enquanto a Ucrânia mantiver sua linha, enquanto seus soldados continuarem a lutar com a mesma coragem, cada tentativa russa de avanço será apenas mais um passo em direção ao fracasso. Porque esta guerra não será decidida por quem ataca mais, mas por quem resiste melhor. E nesse quesito a Ucrânia já provou que não tem rivais. Direção de Kurashov não é apenas mais um ponto de pressão no fronte, é um teste de resistência que a Ucrânia não pode se dar ao luxo de falhar. Cada metro disputado ali é um golpe na estratégia russa de estrangular as linhas ucranianas, de isolar suas forças e forçar uma rendição por exaustão. Moscou joga pesado, mas suas vitórias são frágeis, construídas sobre escombros e cadáveres, enquanto a Ucrânia transforma cada avanço inimigo em uma armadilha. Os russos não conseguiram consolidar suas posições nos arredores de Kurashov. Seus soldados mal ocupam algumas casas nos subúrbios, mas cada tentativa de romper a logística ucraniana esbarra em uma defesa que não cede. A avaliação é clara: o comando russo está preso em um dilema. De um lado, a obsessão por cercar as unidades ucranianas que ainda resistem no que restou do saliente de Kurashov. Do outro, a dura realidade de que, para isso, precisariam acelerar não apenas a 110ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, mas também a 90ª Divisão de Tanques, e esta, como já se viu, enfrenta dificuldades crônicas. Seus reforços, como o 30º Batalhão de Fuzileiros Motorizados, ainda estão em reserva, distantes demais do fronte para fazer diferença imediata. Enquanto isso, a Ucrânia não precisa vencer todas as batalhas, basta que impeça a Rússia de vencer alguma. A situação em Neskone é ainda mais reveladora. As alegações russas de controle total sobre a vila não passam de propaganda barata, mas o perigo é real. As forças ucranianas ali correm o risco de serem cercadas. Após uma pausa tática, o inimigo voltou a pressionar com tudo, concentrando seus esforços nas bordas norte da localidade. Imagens de bandeiras russas hasteadas no local são apenas isso, imagens. A realidade é que a luta continua, casa por casa, rua por rua, e cada metro conquistado pelo invasor é pago com sangue. Se Moscou conseguir acumular tropas suficientes nos arredores de Neskone, a história de Makariva pode se repetir. Soldados ucranianos isolados, sem apoio, forçados a recuar sob fogo cerrado. Mas desta vez, Kiev não pode se dar ao luxo de repetir erros. A lição já foi aprendida. E se Neskone é uma ferida aberta, Toretsk é uma hemorragia.
A cidade, já devastada, está sendo consumida pela ofensiva russa como um incêndio que não poupa nada. As imagens dos batalhões de drones ucranianos não mentem. Os russos avançam, mas a cada passo deixam para trás mais corpos, mais veículos destruídos, mais promessas vazias de vitória. O centro, o norte, o oeste, quase toda a cidade está sob fogo cruzado, com posições tão próximas que os combates se tornam uma luta corpo a corpo nas ruínas. Os invasores não se importam com perdas. Eles avançam como uma praga, sem estratégia, sem tática, apenas com a certeza de que se não vencerem hoje, tentarão amanhã, e depois de amanhã. Mas a Ucrânia não está de braços cruzados. Enquanto a 12ª Brigada de Assalto mantém suas posições em Avdiivka, repelindo ataques e até contra-atacando, a resistência em Torets prova que, mesmo sob pressão extrema, o exército ucraniano ainda é capaz de ditar o ritmo da guerra. Cada prédio defendido, cada rua contestada, é um lembrete de que esta não é uma guerra de territórios, mas de vontades. E a vontade ucraniana não se quebra. Mais ao sul, em Chasiv Yar, a situação é um espelho do que acontece em todo o fronte, um jogo de xadrez sangrento, onde cada movimento russo é respondido com precisão. Os avanços inimigos são lentos, mas persistentes. Eles tentam cruzar o canal Siversky-Donetsk-Donbas, mas cada tentativa é repelida com fogo de artilharia e drones. Os russos adaptaram suas táticas, agora usam drones para lançar munições em mergulho, como aves de rapina, antes de recuar e tentar novamente. Mas a Ucrânia também aprendeu. Cada posição perdida é rapidamente contestada, cada avanço inimigo é recebido com contra-ataques que os empurram de volta. A luta é exaustiva, mas equilibrada. E nesse equilíbrio está a chave da vitória ucraniana. Porque no fim das contas, a Rússia não está lutando contra um exército, está lutando contra um povo. E um povo que já provou que não se rende, não importa quantas cidades sejam bombardeadas, quantas vidas sejam perdidas. A guerra não será decidida por quem avança mais, mas por quem resiste por mais tempo. E nesse jogo, a Ucrânia já demonstrou que tem fôlego para durar. Enquanto Moscou queima suas últimas reservas em ofensivas sem sentido, Kiev constrói sua vitória, não em um dia, nem em uma batalha, mas em cada trincheira defendida, em cada soldado que se recusa a recuar. O inverno está chegando, e com ele, a certeza de que a Rússia não está preparada para o que vem pela frente. Mas a Ucrânia está. E é por isso que, no fim, será ela a escrever o último capítulo desta guerra. Enquanto o fronte russo se desfaz em relatórios de desespero. As imagens divulgadas pela 66ª Brigada revelam uma realidade crua. Em Makiiva, no sul, a situação é favorável às forças ucranianas, mas o inimigo insiste em lançar ataques frenéticos, como se o desespero pudesse substituir a estratégia. A cidade, hoje sob controle russo, é apenas um ponto no mapa, e esse mapa está prestes a ser redesenhado. A qualquer momento a maré pode virar, e quando virar não será por acaso, mas porque a Ucrânia transformou cada obstáculo em oportunidade. Enquanto isso, a guerra dos drones expõe a fragilidade logística de Moscou. Os operadores russos, forçados a arcar do próprio bolso com o custo exorbitante do satélite, 20 mil rublos por míseros 100 gigabytes, veem seus recursos se esgotarem em dias. Para uma equipe que consome entre 20 e 50 gigabytes diários, o prejuízo mensal ultrapassa facilmente 200 mil rublos, um valor que o Kremlin não reembolsa. E não são apenas os drones, veículos, equipamentos, até munição, tudo é comprado com o soldo dos soldados, enquanto o Estado finge não ver. A ironia é cruel. Uma potência que se vangloria de sua máquina de guerra não consegue sequer garantir internet para seus próprios combatentes. Enquanto isso, a Ucrânia, com o Starlink, opera com precisão cirúrgica, sem depender de improvisos ou doações. Mas os desafios não são apenas técnicos. A eficácia dos drones ucranianos esbarra na burocracia e na falta de iniciativa de alguns comandantes, que insistem em adiar decisões críticas. Quando o inimigo ataca sob chuva ou neblina, explorando as limitações dos drones, é a Ucrânia que paga o preço. O Ministério da Defesa precisa agir, exigir resultados dos batalhões, priorizar o desenvolvimento de drones resistentes a condições adversas e cobrar o uso de modelos pesados, como o Baba Yaga, capazes de mudar o jogo em qualquer frente. Não há mais espaço para hesitações. Cada dia de inércia é um dia a mais de vantagem para o agressor. E quando a inovação surge, ela vem com força. Os drones equipados com espingardas de caça adaptados para disparar munição de chumbo, provaram ser uma arma letal contra os drones russos.
Em apenas uma operação, a 30ª Brigada Mecanizada abateu mais de 20 aeronaves inimigas sobre Kupiansk e Petropavlivka, enquanto os projéteis de dispersão varriam posições de infantaria. A simplicidade da solução é sua maior virtude. Um único disparo, mesmo impreciso, pode cobrir uma área suficiente para neutralizar alvos lentos e próximos. A Rússia, em desespero, tenta responder com redes de interceptação, mas sua eficácia é limitada. A 30 metros do atirador, a rede já perdeu força. Enquanto isso, a Ucrânia aperfeiçoa suas táticas, transformando cada drone em uma arma multifuncional. Mas a guerra não se decide apenas nos céus. No chão, a humanidade ainda encontra espaço para a dignidade. O último intercâmbio de prisioneiros, realizado sob a Fórmula 25 por 25, trouxe de volta soldados ucranianos marcados pela brutalidade do cativeiro. Feridos graves, amputados, vítimas de tortura e doenças, homens que sobreviveram ao inferno russo para reencontrar suas famílias. Entre eles, civis sequestrados e mantidos como reféns, mulheres e idosos que jamais deveriam ter conhecido a escuridão das prisões inimigas. A Convenção de Genebra é clara: os mais vulneráveis devem ser os primeiros a voltar para casa. E a Ucrânia, mais uma vez, prova que não abandona os seus. Enquanto isso, o mundo observa e age. A Austrália convocou o embaixador russo para prestar contas, um gesto que ecoa a indignação global. Porque esta guerra não é apenas sobre território, é sobre valores. E a Ucrânia, com sua resistência incansável, está mostrando ao mundo que nenhum invasor, por mais poderoso que pareça, pode vencer quando enfrenta um povo determinado a defender sua liberdade. O inverno está chegando, mas com ele vem a certeza de que a primavera ucraniana será escrita com as cores da vitória. As notícias se sucedem como golpes, cada uma mais brutal que a anterior. A Austrália exige respostas sobre o destino de seu cidadão, o soldado voluntário Shude Jinkinson, desaparecido em território ucraniano sob custódia russa. O ministro das Relações Exteriores Penny Wong não hesitou. Se a morte for confirmada, medidas decisivas serão tomadas, e o mundo saberá que a impunidade não é uma opção. Enquanto isso, imagens de prisioneiros espancados, mãos amarradas, rostos ensanguentados, circulam como provas irrefutáveis de crimes que violam até mesmo as convenções mais básicas da guerra. Mas há histórias que não ganham manchetes. Como a de Dericana Gomana, um jovem da República Centro-Africana que aos 32 anos, trocou a farda da ONU, onde patrulhava as ruas de Bangui em missões de paz, pelo uniforme de um mercenário russo. Seu irmão conta que ele partiu para a Ucrânia em setembro, movido pela promessa de um futuro melhor para os filhos. Uma promessa que se transformou em cinzas. E as cinzas se espalham. Em Viborg, um incêndio criminoso destruiu um armazém repleto de suprimentos destinados aos soldados russos, coletes à prova de balas, medicamentos, alimentos, equipamentos de comunicação. O prejuízo? Quase 2 milhões de rublos. Um jovem de 19 anos foi preso, acusado de atear fogo ao local. Mas quem está por trás desses ataques? Quem financia a sabotagem que enfraquece o fronte? Enquanto o Kremlin se cala, as perguntas se multiplicam. Desde o início da guerra, mais de 180 incêndios criminosos foram registrados em solo russo. Coincidência? Ou uma estratégia calculada para desestabilizar o esforço de guerra? A incompetência, porém, não é monopólio dos sabotadores. Em maio, um oficial da defesa antiaérea russa no Crimeia foi condenado por derrubar um helicóptero Mi-8 próprio, matando 8 militares. O erro? Uma falha grotesca no sistema de identificação amigo-inimigo. O tenente Igor Pachol, responsável pelo comando, confundiu coordenadas e deu ordem para abater uma aeronave que, na verdade, transportava soldados russos. A ironia é cruel. Enquanto Putin exige sistemas infalíveis para combater drones ucranianos, seus próprios operadores são treinados na base do improviso e pagam com vidas o preço da negligência. E o mais absurdo? Nenhuma punição exemplar foi anunciada para os responsáveis por erros semelhantes. Apenas silêncio. Enquanto isso, na Ucrânia, outro escândalo vem à tona. Centenas de militares das forças aéreas ucranianas denunciam transferências arbitrárias para unidades terrestres, muitas vezes sem treinamento adequado. É um problema sistêmico, dizem os relatos que chegam aos montes. Pilotos experientes, técnicos especializados, profissionais que deveriam operar sistemas de defesa aérea são jogados em trincheiras, como se fossem peças descartáveis. A justificativa? Necessidade operacional. Mas a realidade é mais sombria. Uma gestão caótica que desperdiça recursos humanos em um momento em que cada soldado treinado faz diferença entre a vida e a morte. A guerra não perdoa erros. Nem os estratégicos, nem os humanos.
cada vida perdida, seja a de um mercenário africano iludido por promessas, seja a de um piloto russo abatido por fogo amigo, é um lembrete de que, por trás das narrativas grandiosas, há apenas sangue, desespero e escolhas que não deveriam ter sido feitas. O inverno se aproxima, mas a conta já está sendo cobrada. E ela não será paga apenas em rublos ou riunias, mas em algo muito mais valioso, a dignidade de quem ainda acredita que a guerra pode ter limites. E eis o preço da incompetência disfarçada de estratégia: homens enviados ao fronte sem treinamento, sem equipamento, sem esperança. Cada transferência forçada de especialistas, engenheiros transformados em carne de canhão, médicos jogados em trincheiras, técnicos de comunicação abandonados à própria sorte, é um crime contra a própria lógica da guerra. Não se trata de falta de recursos, mas de uma escolha deliberada: sacrificar o que funciona em nome de uma burocracia que prefere números a resultados, corpos a competência. Veja o absurdo: um piloto de drones treinado por meses é arrancado de sua unidade para tapar buracos em uma brigada qualquer, onde suas habilidades serão tão úteis quanto um fuzil sem munição. Ou um mecânico de blindados, cuja ausência paralisa uma companhia inteira, é despachado para uma linha de frente onde nem sequer há veículos para consertar. E o pior, esses homens sabem que estão sendo jogados fora. Sabem que seus comandantes, pressionados por metas impossíveis, assinam suas sentenças de morte com a mesma caneta com que preenchem relatórios de eficiência operacional. Mas quem paga a conta não são os generais em seus gabinetes climatizados, são soldados que, entre um curativo improvisado e uma ordem suicida, descobrem que sua vida vale menos que um carimbo em um documento. E quando a máquina de guerra falha, porque falha sempre, o que sobra é o espetáculo da crueldade institucionalizada. Como no 130º Regimento de Fuzileiros, onde a fome, a sede e a falta de munição são tratadas como detalhes administrativos. Onde feridos são deixados para apodrecer em trincheiras porque não há vagas nos hospitais de campanha. Onde um comandante, ao receber um soldado com o braço destroçado por estilhaços, decide que ele está apto, e o manda de volta à linha de tiro, não por sadismo, mas por indiferença. Porque no fim das contas, a guerra não é feita de heróis, mas de engrenagens descartáveis. E quando uma engrenagem quebra, basta substituí-la por outra, mesmo que essa outra seja um homem com um buraco no pulmão e um pedaço de pano sujo amarrado no peito. Eles filmam seus apelos não por esperança, mas por desespero. Mostram as feridas abertas, os ossos expostos, os rostos marcados pela exaustão de quem sabe que ninguém virá salvá-los. Porque para os que mandam, um soldado ferido é apenas um problema logístico a menos. Um peso morto a ser removido do campo de batalha, seja pela morte, seja pela deserção. E quando esses homens finalmente se rendem, não é por covardia, mas por um último ato de lucidez, preferem a prisão à promessa vazia de que a pátria os reconhecerá. A pátria, afinal, já os esqueceu há muito tempo. Mas o mais grotesco é que tudo isso poderia ser evitado. Não com mais armas, não com mais discursos inflamados, mas com algo tão simples quanto responsabilidade. Um sistema que não premia a incompetência. Comandantes que não confundem bravata com liderança. Médicos que não são forçados a escolher entre salvar uma vida ou obedecer a uma ordem estúpida. E, acima de tudo, a coragem de admitir que uma guerra não se vence com corpos, mas com inteligência, com planejamento, com humanidade. Enquanto isso não acontecer, porém, o que teremos não será uma guerra, mas um matadouro. E os gritos dos que caem ucranianos, russos, mercenários, recrutas, ecoarão não como um chamado à glória, mas como um lembrete de que, no fim, todos somos apenas números em um relatório que alguém, em algum lugar, assinará sem nem mesmo ler. Eis a continuação como solicitado. Mas não se engane, por trás dos discursos inflamados e das medalhas reluzentes, há uma verdade que ninguém ousa dizer em voz alta. Cada herói fabricado pela propaganda é, antes de tudo, uma peça descartável em um jogo muito maior e muito mais sujo. Como o comandante de tanque Andrei Semenov, cujo rosto estampou cartazes de alistamento, cujas palavras inspiraram jovens a assinar contratos com a ilusão de glória. Ele acreditou na narrativa. Ele acreditou que sua coragem seria recompensada com honra, que sua família seria protegida, que sua pátria o lembraria. Mas a guerra não tem memória. Ela devora os ingênuos e cospe os sobreviventes como cascas vazias. Andrei não foi o primeiro, nem será o último. Seu enterro foi transmitido como um ato de patriotismo, mas o que restou? Uma viúva grávida, um filho que crescerá sem pai, e um Estado que já passou a página, como se a vida de um homem pudesse ser resumida a um post em rede social. E o que dizer dos que voltam? Dos que, como o sargento Sergei, retornam não como heróis,
mas como espectros de si mesmos. Ele sobreviveu à Ucrânia, mas não sobreviveu a si próprio. Bêbado, confuso, inventando agressores imaginários para justificar suas feridas, ele é o retrato perfeito do que a guerra faz com os homens. Transforma-os em mentirosos de suas próprias tragédias. Eles foram vendidos como guerreiros invencíveis. Voltam como homens quebrados quando voltam. Alguns perdem membros, outros perdem a sanidade, e a maioria perde a fé não só na pátria, mas em si mesmos. O Estado os usa enquanto são úteis e os abandona quando se tornam um problema. Os hospitais militares estão cheios de casos como o de Serguei. Soldados que não sabem mais quem são, que acordam gritando, que não reconhecem os próprios filhos. E quando a conta chega, quando as pensões são negadas, quando os tratamentos são negados, quando as famílias são deixadas à própria sorte, ninguém se importa. Porque no fim das contas, a guerra não é feita de heróis. É feita de números, de relatórios assinados às pressas, de promessas vazias e de corpos que se acumulam enquanto os generais brindam em gabinetes climatizados. Andrei foi um número. Serguei é um número. E todos os outros que ainda marcham para a frente, acreditando que são especiais, que são diferentes, que eles vão voltar vivos, também serão números. A única diferença é que alguns terão o privilégio de morrer antes de descobrir.